Igreja Tribos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conheça o nosso site www.igrejatribos.com.br. Irmãos, para quem está nos acompanhando, nós já estamos aí em vários domingos, numa leitura expositiva acerca do Evangelho de João. E hoje nós vamos tentar caminhar aí, se assim for da vontade de Deus, pelo capítulo 9. Semana passada o pastor Wagner encerrou o capítulo 8, que foi dividido aí em duas partes, E eu queria só relembrar um ponto importante aqui para a gente ter em mente acerca dessa mensagem de domingo passado, que ele falou no versículo 8, no capítulo 8, versículo 32, é um versículo extremamente conhecido, que e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso virou até frase política, nesses últimos anos. Então, e o pastor Wagner trouxe aqui semana passada, nesse diálogo ali que Jesus estava tendo, nesse questionamento que os judeus, querendo um motivo real para matar Jesus, o colocar contra a parede ali diante daquela situação da mulher pega em adultério. E ele disse ali para todos aqueles que conhecem a verdade, que creem na verdade, esses são verdadeiramente libertos da escravidão, e eles conseguem olhar para Deus de um modo diferente, conseguem olhar para Ele mesmo, crendo que Ele é o Filho de Deus. A gente, exaustivamente, nós falamos que lá nos primeiros capítulos de João tinha um propósito com a sua carta. Nós falamos isso aqui repetidamente, que o propósito dele era que todos viessem a crer que Jesus era o Filho de Deus. E esse propósito João vai arrastar isso por todos os capítulos. Então eu quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia no capítulo 9, e nós vamos continuar aí nessa narrativa e ver no que é um episódio muito conhecido, que ele vai tratar nesse capítulo 9, que nós temos a aprender com ele. E antes de nós lermos, de nós iniciarmos a sua leitura, feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Estamos a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Envie Teu Espírito, Senhor, sobre nós, porque sem Teu Espírito não temos sabedoria alguma para entender, para aplicar todas essas verdades na nossa vida. Aviva o nosso coração e a nossa mente, Senhor, a entender com sabedoria, e que possamos ser praticantes da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe orar, mas usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, e que o propósito maior de todas essas coisas seja a edificação da Tua igreja e a exaltação do nome do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, a partir do versículo 1, a gente tendo esse plano de fundo em mente, que foi a discussão ali, aquela situação de uma mulher pega em adultério, que os judeus levaram ela diante de Jesus para fazer ali um julgamento, mas tentando não julgar somente ela, mas tentando colocar Jesus contra a lei. Esse é o plano de fundo que a gente tem, que desde o capítulo 5 nós vemos que a intenção dos judeus era matar Jesus, porque ele havia curado um homem no dia de sábado. Então, ou seja, o propósito dos judeus e dos fariseus ali era apedrejar Jesus e condená-lo à morte. Então esse é o plano de fundo que nós temos que ter aí para adentrar no capítulo 9.
Então acompanha comigo aí a partir do versículo 1, tá? A gente tem assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Somente até aqui, por enquanto, só para a gente fazer algumas observações acerca disso aqui, a gente já tem aqui um ponto extremamente importante apenas nesses 2 versículos, que é um ensinamento totalmente errôneo da nossa cultura, da nossa igreja, mas que não é uma particularidade só nossa, já era um pensamento dos discípulos que conviviam com Jesus. Eles criam que qualquer mal que havia na vida da pessoa era decorrente a um pecado. Se aquela pessoa tinha algo de mal na vida dela, era porque ela estava em pecado. Só que naquela época existia ainda essa cultura de que quem poderia ter pecado para aquele homem ter nascido cego, poderia ser os pais dele. Uma doutrina que hoje paira erroneamente dentro da igreja é uma doutrina de maldição hereditária. Nós vamos ver no decorrer do texto que aquele que peca é que paga pelos seus pecados. Não existe um ligamento bíblico nenhum sequer de que se os meus pais pecaram, eu vou pagar por alguma coisa no lugar deles. E isso é uma doutrina totalmente deturpada. A gente tem base bíblica, não somente Jesus combateu isso com os discípulos, como também a gente tem instrução bíblica para isso, para não entender isso como uma doutrina bíblica, tá? Então, ou seja, Jesus vai continuar na sequência lógica dos pensamentos aqui, para instruir os discípulos dessa maneira. Então olha comigo na resposta de Jesus aqui no versículo 3. E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os pais dele, mas aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então olha só a resposta de Jesus. Os discípulos perguntaram: quem pecou para que esse homem fosse cego? Quem pecou para que esse homem tivesse essa deficiência, para que ele tivesse passando por esse momento? Por que você está passando? Quem pecou para que você esteja passando essa dificuldade? Quem pecou para que você estivesse passando esse momento de turbulência na vida? É a mesma pergunta que a gente faz hoje. A mesma pergunta. Os discípulos já faziam essa pergunta no passado. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E qual que é a resposta de Jesus? Nem ele e nem os pais. Mas isso tinha um propósito, para se manifestar a obra de Deus. E eu queria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia aí, não perde o livro de João, mas vai lá no livro de Ezequiel, do capítulo 18, porque a gente tem um ponto importantíssimo a tratar sobre isso aqui, em Ezequiel capítulo 18, no versículo 1, amém? Todo mundo? Ezequiel capítulo 18, no versículo 1. E essa palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio, pois a todos
me pertencem, tanto o pai quanto o filho. Aquele que pecar é que morrerá. Olha só, nos tempos do profeta Ezequiel, havia uma cultura ali, que eles tinham esse ditado, esse provérbio, que os pais comiam as uvas verdes e os dentes dos filhos é que botam aqui, talvez em outra tradução, está apodrecer, estragar, é nesse sentido. Os pais comiam as uvas verdes, ou seja, não esperavam amadurecer, e os filhos que pagavam com o apodrecimento dos seus dentes. Ou seja, os pais erravam em algumas coisas e os filhos que pagavam pelos erros dos pais. E o profeta Ezequiel vem tratar justamente disso naquele meio. E ele diz aqui: juro pela minha vida, pela palavra do Senhor, que vocês nunca mais citarão esse provérbio. Nunca mais. Ou seja, o que ele está falando? Eu vou trazer para vocês a palavra do Senhor aqui, que nunca mais isso vai prevalecer na vida de vocês. Isso vai sumir do meio de vocês e da cultura de vocês. Todos me pertencem, ou seja, pertencem a Deus. Tanto os pais quanto os filhos. Tanto o pai pertence a Deus, quanto os filhos pertencem a Deus. E aquele que peca é que morre, é que paga pelo seu erro. Então, ou seja, já foi combatido aqui uma maldição hereditária de um pagar pelo erro do outro. A palavra de Deus é muito clara que aquele que peca perde a sua própria alma. Não tem condições de alguém pecar e você pagar esse preço. Senão a gente pode voltar lá naquilo que Martinho Lutero combateu, que foi a venda por indulgências. Os familiares já tinham morrido, tinham os pecados, e ele ia lá e comprava a salvação daqueles. É o inverso. E a mesma coisa, aquele que peca é aquele que paga pelos seus erros. E isso era uma cultura que estava anos, no povo judeu aqui, que o profeta Ezequiel já estava combatendo, e ainda pairava sobre os discípulos anos e anos depois. Então, ou seja, essa cultura, essa ideia errada sobre um pagar pelo erro do outro, um pagar pelo pecado do outro, Jesus combateu ali naquele momento. O cego havia nascido cego porque foi da vontade de Deus, porque Deus queria manifestar algo na vida dele, Deus queria mostrar algo ali em cima. Deus tinha um propósito sobre todas as coisas. A igreja da nossa geração, ela tem a facilidade de colocar tudo em culpa do pecado e tudo culpa do diabo. Nossa, sua vida está assim porque você deve estar em pecado. Você está desse jeito, isso está dando errado na sua vida porque você não está ofertando. Eu estou mentindo? E a cultura que está aí hoje, que é totalmente antibíblica, isso não existe. A palavra de Deus vem aqui nos mostrar que até as coisas ruins, Deus está no controle daquelas coisas. Se nós duvidarmos que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, Ele deixa de ser o Deus que Ele é. É um Deus que está à mercê do acaso. Deus é soberano. O soberano é sobre tudo, sobre o bem e sobre o mal, sobre a saúde e também sobre a doença, sobre a fartura e sobre a escassez. Agora, todas essas coisas têm um propósito, como Jesus disse. Vou voltar lá em João aí para você não perder na sua Bíblia. Então, ou seja, isso mostra que ele mostrou ali para os seus discípulos que o cego nasceu cego, que nem porque ele pecou e nem porque os pais pecaram, mas porque Deus queria manifestar sobre ele a sua obra. Amém? E
E quando ele continua no versículo ali, tem um ponto interessante, quando ele fala ali de que é necessário que faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui está fazendo uma analogia, a gente tem que ir um pouco mais a fundo, talvez nos pontos do original, para entender isso. Ele está fazendo uma analogia sobre a vida cotidiana daquele povo. Que enquanto é dia se trabalha, a luz está sobre todos, a luz está ali, porque quando é noite ninguém trabalha, as trevas estavam. Então, ou seja, quando a luz que ele vai se referir no final do versículo, que ele é a luz do mundo, então, ou seja, enquanto ele estiver no mundo, então enquanto ele estiver na vida das pessoas, as obras de Deus serão realizadas. Mas enquanto houver trevas, nada da obra de Deus vai haver. Amém? No versículo 5, quando ele está citando, né, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lá em Isaías, capítulo 60, não precisa abrir não, ele diz assim: levante-se e refuja, porque chegou a luz, a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, as trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. O profeta Isaías aqui já estava anunciando sobre Cristo, já estava anunciando que sobre ele raiava a luz de Deus, já estava mostrando que viria aquele que seria a luz do mundo. Já era uma profecia acerca disso. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a glória de Deus está em Cristo, e que a luz do mundo é Cristo, e essa luz que não pode se apagar. Maravilhoso, né? A partir do versículo 6, acompanha comigo aí novamente na leitura. Não perde de contexto aí o que nós já lemos, né? O diálogo dele com os discípulos acerca do homem que nasceu cego. Então, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez a lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. No cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Fui então, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está esse homem? E ele respondeu: não sei. Até aqui somente a leitura, até o versículo 12. Se olha então o que aconteceu. Naquela situação ali, Jesus viu aquele cego, os discípulos todos em volta, que questionaram o motivo da sua cegueira. Jesus abaixou, o texto literalmente fala que ele cuspiu, né, no chão, fez um barro, uma lama com aquilo ali tudo, e passou no olho desse homem. E falou com o homem: vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fico tentando imaginar o que se passou na cabeça desse homem nesse momento. Sabe, às vezes não dá uma curiosidade de imaginar o que passou na cabeça dele? Tipo, a gente não tem relato de quanto tempo esse homem estava ali. A gente vai ver no texto que foram anos que eles estavam ali, porque ele era um cego de nascença. Mais para frente nós veremos. E chega um homem que ele não conhece,
nunca viu, até mesmo por ser cego, né? E passa uma lâmina no olho dele e fala, levanta e vai se lavar lá no tanque. E eu queria ter um pouco de curiosidade do que se passou na cabeça dele. E ele se levanta, vai, se lava e simplesmente volta a enxergar. Ou começa, né? Porque a gente sabe que ele é cego de nascença. E as pessoas ali ao redor começam a perguntar, e esse era aquele que ficava ali, que estava cego? Uns falam, não era, não parece com ele. E tudo, e chegam até ele e perguntam, como que você está enxergando, como que seus olhos foram abertos? O termo aqui é olhos abertos, é o mesmo que enxergar. E ele, com toda calma, talvez, diz, um homem chamado Jesus fez uma lama, passou tudo nos meus olhos e mandou eu me lavar, e aconteceu isso. É uma situação muito curiosa, porque nós vamos ver um pouco mais para frente o motivo dos judeus repetidamente perguntarem isso para ele. No decorrer do texto nós veremos isso. Porque um fato curioso aqui é que a saliva naquela cultura era vista como uma coisa quase santa, mas uma coisa que tinha um poder de cura, algo místico na cultura deles. Por que eles olhavam para isso assim? Porque eles viam, parece engraçado, gente, mas é verdade, porque eles viam os cachorros se lambendo o tempo inteiro e os cachorros nunca ficavam passando mal, nunca tinham doença, eles machucavam e se lambiam, eles machucavam e se limpavam, eles estavam sujos, se lambiam e se lavavam. Então, ou seja, para os judeus, eles viam a saliva como algo místico, algo quase que um curandeiro, quase que algo que sarava aquilo ali. Então eles imaginavam que um homem que cuspiu no chão e fez uma lama, ou seja, pegou algo santo, que era a cultura deles, permitia isso, cuspia no chão e fazia um barro para curar alguém. Isso era uma afronta, isso era algo inadmissível. E nós veremos ainda nos próximos versículos que era um dia de sábado. Então, o motivo dos judeus ainda se revoltarem com Jesus aqui era por conta do sábado. Além de gastar saliva, que era algo santo, ainda curou aquele homem no dia de sábado. Então, tenha isso em mente. Mesma coisa do capítulo 5, que Jesus curou o homem no tanque no dia de sábado. Então, ou seja, ali partiu o princípio deles quererem matar Jesus. Então, a gente continua investigando daqui o texto, a partir do versículo 13, acompanha comigo aí, mas não perde esse plano de fundo, tá? A partir do versículo 13, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Então, ou seja, os judeus pegaram o homem que era cego e levaram aos fariseus. E era sábado, o dia que Jesus fez a lama e abriu dos seus olhos. Então os fariseus perguntaram outra vez como ele podia ver. E ele respondeu, ele pôs a lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu, ele é um profeta. Então olha só, os judeus levaram o homem que era cego até os fariseus para eles interrogarem e ver o que tinha acontecido. E eles perguntaram para ele o que havia acontecido de novo, que ele mesmo no relato. Ele pegou a lama do chão, cuspiu, fez a lama, passou no meu olho, eu me lavei e estou
o vendo. Simples assim. E os fariseus ali estavam em discordância entre eles mesmos. Uns diziam assim, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o dia de sábado. Porque se ele fosse um homem de Deus, ele ia guardar o dia de sábado, é a lei de Deus. Então, ou seja, eles enxergavam Jesus como um não homem de Deus. E outros fariseus diziam, mas para fazer um sinal desse, não é qualquer um que faz. Para curar um homem desse jeito, restaurar a visão dele, não é qualquer pessoa. Então havia uma discordância entre os fariseus mesmos. E eles resolveram perguntar ali ao homem que era cego, assim, e o que você acha que ele é? O que você tem de ideia dele? Ele disse, um profeta. Imagina só, esse homem nunca tinha visto ninguém, nunca tinha visto nada, era um cego de nascença, nós veremos isso no texto. E no primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele já tem essa visão de que ele não era um homem comum, ele não era um homem simples, ele era um profeta. Isso traz para nós um ponto espiritual que estar realmente na presença de Jesus muda qualquer vida. Quando nós estamos na presença de Jesus, se é da vontade de Jesus, algo muda em nós. Não tem como ser o mesmo depois que você conhece Jesus. Não existe uma forma de se manter a mesma pessoa tendo o encontro genuíno com Jesus. E isso é glorioso para nós aqui. E quando nós olhamos para isso aqui, esse homem cego era o mais sensato daquele momento ali. Porque ele entendia que Jesus não era um homem comum. Havia algo de especial nele, havia algo diferente nele. E por isso que ele se refere a ele como um profeta. Amém. E a questão aqui entre os judeus, eu falei isso exaustivamente no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 6, é que a incredulidade dos judeus os deixavam cegos para enxergar quem era Jesus. E isso é até hoje. A nossa incredulidade nos impede de olhar para Jesus e reconhecer quem Ele é verdadeiramente. A falta de fé, a incredulidade, ela causa uma cegueira em nós. E nós veremos isso aqui nesse texto. Dando sequência na leitura, a partir do versículo 18, nós vamos ler agora até o 27, para a gente entender um pouco mais desse contexto. No versículo 18, nós vemos assim: os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele, e lhe perguntaram: este filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego, como é que agora ele está vendo? Então os pais deles responderam: sabemos que esse é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele está vendo agora, e também não sabemos quem abriu os olhos dele. Perguntem a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si só. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já eram combinado que, se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga-nos a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como ele lhe abriu os olhos? E eles responderam:
já disse a vocês, vocês não me ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Olha só, até aqui parece a gente sente talvez até um pouco de sarcasmo, né? Assim, nessa fala do homem. Porque olha só, eles chamaram os pais dele para comprovar se ele era cego de nascença mesmo. E os pais falaram, esse é o nosso filho, ele era cego de nascença mesmo, mas nós não sabemos como ele está enxergando agora e nem quem fez isso. Como o próprio texto diz aqui, a resposta deles foi muito cultural, porque naquela época todos aqueles que confessavam ser seguidor de Cristo, né, ser um cristão ali naquele momento, ele era expulso da sinagoga. Ainda não tinha uma punição como a pena de morte, como a gente vê no decorrer da história, mas eles eram expulsos daquela sinagoga, e os pais não queriam assumir isso para si. Então por isso que ele enfatizou que 2 vezes, pergunta para ele já é maior de idade talvez, e pode responder por si só, ele vai afirmar quem fez isso ou não. E os fariseus ali parece que totalmente incrédulos, não acreditavam que o homem que era cego podia ver assim tudo nada de novo. Eles não acreditavam em milagres, em sinais, e que Jesus poderia ter feito aquilo. Eles não imaginavam isso. Então, no versículo 24, eles perguntam outra vez, né, fica até chato, né, aquele diálogo ali, né, aparecendo, né, perguntando a mesma coisa 15 vezes. Ele perguntou-lhes, diga-nos a verdade diante de Deus. Esse ponto aqui, diante de Deus, ele tem peso, porque a palavra aqui no original, ela tem um peso muito maior no hebraico, por conta da cultura, e que eles estão falando assim, eu vou perguntar pela última vez e vai ser a sua resposta final. É diante de Deus aqui, é para falar a verdade totalmente, você não pode mentir, porque tem peso sobre a sua vida agora, porque eu estou colocando isso aqui diante de Deus. Então, ou seja, era algo mais rígido, mais severo. É por isso que eles são enfáticos nisso aqui. Então ele fala, diga a verdade para nós, porque esse homem, ou seja, se referindo a Jesus, é um pecador. Por que eles se referiram a Jesus como um pecador? Por conta, primeiro, de ter feito a cura no sábado, e segundo, por conta de transgredir um ponto da lei que era fazer uma massa no sábado, era fazer um trabalho no sábado. Então, ou seja, eles entendiam que o fato de Jesus ter usado a saliva, ter cuspido literalmente no chão e feito aquele barro, aquilo ali era um trabalho. Então ele era um pecador porque realizou um trabalho no sábado, além de ter curado aquele homem. Um ponto interessante aqui, a culpa que eles colocam em Jesus não é por conta da cura e nem do milagre, é por conta de trabalhar no sábado. Porque eles são totalmente incrédulos contra os milagres. Eles não criam, como não creram no homem que foi curado e não creram no cego que voltou a enxergar. A dificuldade deles é de entender como Jesus pode transgredir a lei do sábado, porque os judeus são totalmente legalistas. Eles se vangloriam disso. Não somente naquela época, até hoje. A cultura deles é totalmente legalista, de guardar essa lei a ferro e fogo, né? Então, o problema deles não é com o milagre, mas sim com a obra do sábado, de trabalhar com o sábado. E eles acusam Jesus de pecador por conta disso, de fazer o barro, de fazer a obra. E eles, mais uma vez, repetidamente falam, ele fala, então, conte-nos de novo. E o homem fala assim, eu vou ter que falar de novo com vocês não ouviram nada do que eu disse? Está parecendo que vocês querem ser discípulos deles. Tipo assim, um sarcasmo, talvez, ali, de entender aquilo ali. E
E na continuação, no versículo 28, a gente vê a resposta dos fariseus. Acompanhe comigo novamente no versículo 28. Então, o insultaram e disseram, então, ou seja, os fariseus ali insultaram o homem cego. O discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este aí nem sabemos de onde é. E o homem respondeu: estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se viu que alguém tenha os olhos abertos a um cego de nascença. E este homem, se não fosse Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles lhe disseram: você nasceu do pecado e quer nos ensinar? E então os expulsaram. Então olha só o que aconteceu aqui nesse diálogo aqui. O sarcasmo do homem, talvez ali na resposta de falar que os fariseus queriam ser discípulos de Jesus, e eles respondem aqui talvez com a maior arrogância e soberba que existisse. Nós, o discípulo dele é você. Nós, os fariseus, os homens da lei, nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos que Deus falou com Moisés, e sabemos de onde ele veio. Agora, esse homem aí, nós nem sabemos nada, nós não entendemos quem ele é, e de onde ele veio, para onde vai, nesse sentido. E ele responde assim: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, porque ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Ou seja, o ponto da lei é que todo aquele que é pecador está separado do Senhor. Se alguém está em pecado, Deus não atende. Não é isso que a gente vê em João, que fala que é o nosso pecado que causa separação entre nós e Deus? E isso é o que a palavra de Deus afirma. Então, esse homem cego tinha um pouco dessa consciência. Não sabemos da sua origem, não temos relato, né, se ele foi instruído alguma vez por alguém, tudo, mas ele tinha essa ciência que o pecador não tinha comunhão com Deus. E ele fala: muito me estranha vocês, os homens da lei, que estão perto da palavra de Deus, e eu, um pecador, ser atendido, receber esse milagre. Isso me estranha, é o que ele quis dizer aqui. E no versículo 33 é algo maravilhoso aos nossos olhos, que ele diz assim: se este homem não fosse Deus. Olha o que interessante aqui. Alguns versículos atrás, esse homem se referiu a Jesus como um profeta. E agora ele se refere a Jesus como um Deus. E que ele tinha certeza que ele não era por obra humana que ele tinha voltado a ver. Porque ele tinha certeza que o milagre que ele recebeu não era de obra humana. Só Deus poderia fazer aquilo. E ele se referiu a Jesus como Deus, mesmo sem conhecer antes, mesmo sem ter relação alguma. Ele só viu Jesus bem depois disso. E quando nós olhamos para isso, o Salmo 66, versículo 18, disse assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. E quando ele disse que os pecadores não têm comunhão com Deus, ele estava certo, é o que a palavra de Deus afirma. Mas o salmista para nós aqui vem dizer assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor nem me ouviria. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, se nós colocarmos esse pecado para fora diante de Deus, nós temos comunhão sim com Deus. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente diante de Deus, Deus
há de nos ouvir, Deus há de acalentar o nosso coração, Deus há de mudar a nossa vida, Deus há de mudar a nossa história. E é isso que o homem que era cego, que voltou a ver, nos disse: eu era um pecador e ele me agraciou. E o salmista vem nos dizer que se eu guardar o pecado dentro de mim, realmente o Senhor não vai me ouvir. Mas se eu colocar esse pecado para fora, aos pés da cruz, diante de Deus, se eu confessar verdadeiramente com o meu coração, tirar isso de dentro de mim, Deus há de me ouvir e há de me mudar. Deus há de mudar o meu coração, de mudar a minha história. Amém? Maravilhoso isso, né? Eu acho isso formidável. Nós termos a certeza pela palavra de Deus que se nós confessarmos qualquer dos nossos pecados diante de Deus, Ele há de ouvir e há de nos mudar e há de nos dar a sua atenção. Isso é maravilhoso, porque nós não merecemos, nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus. Agora, se nós rasgarmos o nosso peito e colocar isso diante de Deus, Deus há de nos ouvir. Isso deve trazer alegria e incentivo a nós a confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Então, olha só, a partir do versículo 35, continuando, né? Aí a gente viu que o homem que era cego, que voltou a enxergar, ele foi expulso diante dos fariseus. Mas olha a repugnância dos fariseus em dizer para eles assim: você nasceu cheio do pecado e quer nos ensinar? Na cabeça deles, eles não haviam nascido cheios de pecado. Eles eram filhos de Abraão na cabeça deles, e eram santos, eram o povo de Deus, eram somente eles merecedores da graça de Deus, e eles se achavam um povo santo, exclusivo de Deus. É por isso que eles falam com essa arrogância, com o cego, que você nasceu cheio do pecado. Nós temos a certeza que todos nós nascemos em pecado, e nós carecemos da glória de Deus. Quando Paulo escreve a Romanos, diz que todos pecaram, é todos literal. Deus passou uma régua abaixo dele e falou: todos pecaram, todos carecem da minha misericórdia, todos nós somos pecadores, todos nós somos merecedores do inferno. E se nós não estivermos justificados em Cristo, nosso caminho é um só, somente um. E glórias a Deus por Jesus Cristo naquela cruz, né? Então, a partir do versículo 35, continuando aí a leitura, a gente tem assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e foi encontrá-lo e perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem visto, e aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Olha aqui que a gente tem aqui uma linha doutrinária aqui gigantesca aqui dentro desses versículos que nós lemos. Dava para fazer talvez um outro sermão, um outro estudo somente com isso aqui. Então o homem foi ao encontro do homem que tinha sido expulso pelos fariseus, né? E se apresentou para ele: tu crê no Filho do Homem? Não é o Filho do Homem que nós cantamos agora há pouco, hein? Para você ver. E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia?
Então olha só, e Jesus disse, você já tem visto, e aquele que está falando com você. E olha que coisa interessante, pelo relato todo aqui, a gente sabe que o homem cego não tinha visto Jesus, porque Jesus curou ele foi se lavar e Jesus saiu de cena. Então, ou seja, eles não se encontraram. Não se encontraram. Então, esse aqui é o primeiro momento deles. E Jesus chega para ele e se apresenta, tu crê no Filho do Homem? E ele fala, quem que é esse homem para que eu possa crer? Então, ou seja, ele não realmente conhecia. Ele olhou para aquele homem, Jesus, que era um homem comum, um homem como o outro qualquer, um homem simples, né? Jesus, em sua toda a simplicidade, e não reconheceu, não sabia que ele era o Filho de Deus, não sabia que ele era Jesus. Jesus se apresenta para ele, é esse que está falando com você. Isso mostra para nós, claramente, sustentado por inúmeras outras passagens, que se Jesus não vier a nós e se revelar, nós nunca o conheceríamos. Nós nunca poderíamos reconhecer Jesus se ele não se revelasse na nossa vida. Porque o nosso pecado impede, nosso pecado nos torna cegos diante de Jesus. Nós não conseguimos enxergar Jesus por causa do nosso pecado, se ele não se revelar para nós. Nós vimos capítulos anteriores, que o pastor Wagner pregou, se eu não me engano, foi no capítulo 7, que ele diz que ninguém pode ir a Jesus se o Pai que lhe enviou não o trouxer. Se Deus não pegar os nossos corações e transformar e colocar Jesus dentro de nós, colocar Jesus face a face conosco, nós nunca o enxergaríamos, nós nunca seríamos apresentados a Ele. Se Jesus não vier a nós, nós nunca o encontraríamos. O nosso pecado nos deixa cego diante dele. Isso mostra para nós. E quando o homem consegue enxergar isso, que ele diz que você é o Filho do Homem, que Jesus se apresentou, ele diz, sim, eu creio. Ou seja, aquele homem deixou de ser um cego, não somente um cego físico, mas foi curada a sua cegueira espiritual. Assim como ele quebrou a minha cegueira e a sua cegueira. Nós só podemos olhar para Jesus hoje e reconhecer que ele é o Filho de Deus, porque Jesus quebrou essa cegueira nossa. Ele quebrou essa cegueira do nosso coração, e por isso que nós o olhamos, e o adoramos, e o louvamos, e o enxergamos como o Messias, Filho de Deus. Porque se ele não tivesse quebrado isso em nós, ele seria somente um homem comum, como foi para aquele homem cego, que o olhou e falou, quem é o Filho do Homem? Não reconheceu como Messias. E Jesus continua no versículo 39, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que ele quis dizer com isso? Com aqueles que não veem, ou seja, ele veio ao mundo somente para os cegos, para aqueles que não enxergam? Não. A gente viu aqui que Jesus está tratando de uma cegueira espiritual. Ele veio para aqueles que não veem, para aqueles que não creem, para aqueles que estão em pecado. Jesus veio para que esses que não vejam, passam a ver e passam a crer. Assim foi comigo e com você. Porque se nós cremos em Jesus, é porque ele tirou a nossa cegueira espiritual. E ele continua, mas aqueles que veem se tornem
cegos. O que ele quis dizer com isso? Aqueles que veem, aqueles que se acham donos da lei, aqueles que se acham donos da razão, aqueles que acham que não necessitam de um Salvador, aqueles que acham que ele não é realmente o Filho de Deus. Ele estava falando aqui no contexto para os fariseus, para os escribas, para aqueles que se vangloriavam em guardar a lei, mas não criam que ele era o Filho de Deus. E que esses que veem de modo metafórico aqui, né, aqueles que se acham que estão vendo, e os próximos versículos a gente vê relatos dos judeus entendendo assim, que ele diz, aqueles que veem, que acham que são donos da lei, que guardam a lei e que são o povo de Deus, mas que não creem em mim, esses aqui vão ser cegos. Ou seja, esses não vão me enxergar como Salvador, esses não vão me enxergar como libertador. Isso é duro, isso é uma palavra pesada, mas que a gente sabe nas Escrituras que nem todos vão ser salvos. A gente sabe pelas Escrituras que nem todos aqueles que dizem meu Deus, entrarão no reino dos céus. A gente sabe que a vida eterna está prometida a todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. João 3,16 diz isso enfaticamente, que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho para todo aquele que crê. Mas no mesmo capítulo, já falei isso aqui outras vezes, no mesmo capítulo, no versículo 36, ele diz, mas aquele que não crê está sobre a ira de Deus. Então, ou seja, e quando ele diz aqui que aqueles que não viam vão passar a ver, é todos aqueles que creem. E aqueles que veem vão se tornar cegos, é os que se vangloriam da lei, os que se acham poderosos, os que se acham que, dentro do contexto, todo o povo do judeu que se vangloriava desse legalismo. E um ponto interessante que eu queria ressaltar aqui, que a gente viu que no versículo 17, o homem cego se referiu a Jesus como um profeta. No versículo 33, ele se referiu a Jesus como um Deus, foi o que nós lemos. E agora, aqui no versículo 38, ele diz que crê no Senhor. Quando Deus se revela a nós, quando Cristo se revela a nós, a nossa vida é impactada, a nossa vida é mudada. Nós passamos a enxergar o mundo de forma diferente. Não há como nós termos um encontro com Deus verdadeiramente e a nossa vida continuar a mesma. Isso pode nos trazer a uma avaliação de como está a nossa vida diante de Deus. A nossa vida foi transformada verdadeiramente depois que eu conheci a Cristo? Eu continuo a mesma pessoa do passado antes de Cristo, ou a minha vida foi mudada? O encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. Muitas vezes de forma radical, extremamente radical. E muitas vezes estar em Cristo traz sobre nós um peso muito grande nesse mundo. Mas a nossa alegria de estar em Cristo é muito maior por conta da vida eterna. Porque nós termos a certeza de estar em Cristo e termos a certeza que a eternidade estaremos face a face com Ele é muito maior do que qualquer vida radical que nós possamos passar aqui. De qualquer adversidade, de qualquer turbulência. Em nossa vida, a nossa garantia de alegria é na vida eterna e não aqui nesse mundo. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 13, não precisa abrir não, porque rapidamente ele diz assim, a partir do versículo 13, só confirmando um pouco disso que ele diz sobre a cegueira espiritual e a cegueira física, sobre aqueles que enxergariam e aqueles que não enxergarão. Ele diz assim, por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo
eles não veem, e ouvindo, eles não entendam. Nele se cumprem a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converterem, e eu os curaria. Nessa situação, Jesus disse assim: eu falo em parábolas para que alguns, os cegos, eles não entendam o que eu estou dizendo. Porque se eles ouvirem verdadeiramente, porque se eles se atentarem verdadeiramente ao que eu estou dizendo, eles se converterão, eles mudarão de vida. E muito dentro do contexto, não é essa a vontade do Pai. Porque nós sabemos que nem todos serão salvos, mas o Evangelho deve ser pregado a todos, para que todos se arrependam dos seus pecados. Isso é justiça de Deus. Isso é a justiça. Deus não precisava salvar nenhum de nós. Ele poderia condenar o mundo inteiro e ele se tornaria justo e santo como sempre foi. Mas por misericórdia ele resolveu salvar alguns. E isso é graça. E é sobre essa graça que nós vivemos. É sobre esse poder salvador e misericordioso que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu naquela cruz para que a sua igreja tenha vida. E todos que creem nele fazem parte dessa igreja. Amém? Pesado, né? Mas é bíblico. E quando Jesus falou sobre a luz do mundo, ele estava se referindo a si mesmo. E quando ele disse lá no início: eu sou a luz do mundo, eu sou o que quebra as trevas, eu sou aquele que brilha onde há escuridão. E em 1 João, no capítulo 1, ele diz assim: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. E se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Dentro desse contexto, Jesus foi muito claro em dizer que ele era a luz do mundo e que ele ia purificar o mundo dos pecados, e que onde ele estava não poderia haver trevas. E quando ele diz a respeito desses que estavam cegos, e que esses que se tornariam cegos eternamente, ele diz que nesses as trevas habitariam, porque eles escolheram habitar nas trevas, e eles não escolheram a luz. Quando nós lemos lá em João capítulo 1, quando nós começamos essa série, nós vemos que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Os homens preferiram os seus pecados. Os homens preferiram continuar naquilo que eles amam e Deus odeia. Os homens preferiram continuar a praticar as coisas carnais, as coisas que trazem prazer, as coisas inúteis e fúteis do mundo, a rejeitar essas coisas e amar a luz, e a ter alegria e prazer naquilo que é eterno. E isso é a cegueira espiritual. Cristo não curou somente, eu já falei isso, vou repetir porque é o ponto-chave disso. Cristo não curou somente a cegueira física daquele homem, curou a cegueira espiritual, assim como fez conosco. Assim, quando ele se revelou
a nós, Ele destampou os nossos olhos e nós nos atentamos para a verdade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teve uma experiência e tenho a certeza de que algum dia você se atinou para aquilo e falou assim, opa, isso é a verdade, como é que isso bateu só na minha vida agora, como é que eu entendi só isso agora? Eu escutei isso anos e anos, talvez, e só agora isso clareou na minha mente. Isso é o destampar de Deus e dos seus ouvidos, é destampar os seus olhos e você passar a enxergar a luz e não as trevas mais. E nesse dia o Espírito Santo fez morada dentro do seu coração. E nesse dia Ele te renovou, Ele transformou o seu coração e trouxe a paz e trouxe alegria eterna para dentro de você. Porque nós podemos ter a alegria desse mundo, mas a alegria passageira, alegria nas coisas que se perdem, alegria naquilo que pode se perder, e que quando aquelas coisas se perdem, a alegria vai junto. É por isso que nós não devemos nos apegar às coisas que podem se perder, mas a nossa alegria é na eternidade, é naquilo que é eterno, é naquilo que não se corrompe, é naquilo que é do eterno ao eterno e para sempre eterno. É por isso que a nossa esperança está firmada em Cristo, porque nele temos a esperança da vida eterna. Amém? Só para nós finalizarmos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. E vou repetir isso aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pesadíssimo isso aqui para a gente entender. Porque se nós entendemos que nós nascemos de novo, que nós somos novas criaturas, como Paulo afirma na sua carta, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e que aqueles que o Espírito Santo habita, esses são verdadeiramente filhos de Deus, não tem como esses que nasceram de novo viverem deliberadamente em pecado. E se estamos vivendo deliberadamente em pecados, nós podemos colocar em xeque a nossa salvação. E para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, só resta o juízo e o fogo intenso. Agora, não é a nossa força, não é as nossas práticas, não é a nossa oração, não é sair da sua casa e vir à igreja, não é o sair da sua casa e vir a um estudo o que garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é o sangue de Cristo naquela cruz. E o sangue dele, nenhuma gota do sangue dele foi derramada em vão. Nenhum daqueles que estão justificados por ele vão se perder. Nenhum daqueles que realmente confessaram Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, como o seu único e suficiente Salvador, nenhum desse tem a sua esperança frustrada, porque a nossa esperança não depende de nós. Porque se a nossa esperança da vida eterna, da nossa salvação, dependesse de nós, nós perderíamos ela no primeiro instante. Porque nós pecamos, porque nós fracassamos, porque tem dia que a gente acorda que a gente não quer orar, a gente não quer ler, a gente quer ficar deitado na cama e não vir ao culto. Então, se a minha e a sua salvação dependesse desses atos, nós já estamos condenados.
Mas a palavra de Deus nos garante que a nossa salvação está em Cristo, porque o Cordeiro Santo de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O sangue dele foi derramado e pagou pelos nossos pecados. E o próprio Jesus disse que na carta de João, no capítulo 17, que nenhum daqueles que o Pai dele deu a ele, nenhum desses se perderia. Então a nossa salvação está nas mãos eternas de Cristo Jesus. E por isso que nós podemos louvar, exaltar e glorificar o nome de Cristo e afirmar que somos totalmente dependentes dele. E porque o sangue de Cristo pagou pelos nossos pecados. Isso deve ser a nossa alegria. Isso deve nos fazer prostrarmos todos os dias e nos arrependermos dos nossos pecados. Porque os nossos pecados foram a causa da morte do Filho de Deus. Mas é por causa dele que nós temos esperança da vida eterna. É por causa dele que nós podemos ter esperança de um dia estar face a face na glória com Deus. É por causa de Cristo naquela cruz. É por causa do seu sangue derramado. Amém? Jesus é a luz do mundo. E onde essa luz está, não há trevas. Do mesmo modo que Jesus curou a cegueira daquele homem, ele curou a minha e a sua cegueira espiritual. E glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graça, Pai. Porque a Tua Palavra nos exorta, a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra Tu nos mostra, Senhor, que não somos nada diante de Ti. E que não podemos fazer nada diante de Ti. Mas a Tua Palavra Tu nos traz a luz do mundo, que é o Teu Filho Jesus. Aquele que morreu naquela cruz, aquele que derramou o seu sangue, aquele que pagou pelos nossos pecados e que quebrou a nossa incredulidade e tirou a nossa cegueira espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não necessitava, não precisava nos salvar. O Senhor é totalmente satisfeito em si mesmo, a Tua glória é eterna, o Teu poder, a Tua magnitude é insondável. Mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. E o sangue do Teu Filho Jesus, Tu nos justificou e pagou os nossos pecados. E por isso podemos nos reunir como igreja do Teu Filho hoje. E por isso nós Te exaltamos, nós Te louvamos, nós o adoramos e nós o rendemos graças, Senhor. Porque nós entendemos que não podemos fazer nada sem Ti. Aviva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos sair daqui convictos de que Cristo é tudo o que precisamos, de que Cristo é suficiente para a nossa salvação, que as nossas obras não podem nos salvar, mas que o sangue dele é poderoso a garantir a nossa eternidade. E por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em total gratidão, como forma de louvor, como forma de adoração, por mais essa noite aqui reunidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmão, nós já